Bem, pessoal, esse vídeo é a primeira parte de uma aula cujo objetivo é fazer uma descrição do divergente e rotacional de um campo elétrico, né? Então, aqui nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre linhas de campo, fluxo e lei de Gauss, né? Então, estou aproveitando aqui algumas anotações que eu já fiz para prosseguir a partir daqui, beleza? Então, essas duas equações que eu coloquei aqui no início descrevem basicamente, ó, essa daqui e essa é a equação da distribuição de cargas, né, a partir do conceito de campo elétrico que a gente vai explorar já já, né, e fala da distribuição de um campo elétrico por um volume qualquer, porque é a expressão mais geral que tem, né? Então ela dá aqui 1 sobre 4πε0, né? Lembrando que ε0 é a constante de permissividade no vácuo, né? Permissividade elétrica, claro, né? É a integral de volume de ρ de R' vezes R chapéu sobre R ao quadrado, onde esse R aqui indica a distância da carga até o ponto em que a gente deseja calcular o campo, e esse R aqui com o chapéu, né, R com circunflexo, ele indica a direção desse campo elétrico, tá? Então está na forma mais geral possível, certo? E esse d tal linha que aparece aqui é o diferencial de volume, né, dessa região volumétrica que a gente está estudando, a distribuição das cargas, beleza? Então, e essa expressão aqui de baixo é a força que relaciona a carga Q com o campo elétrico. Então diz que a força é a carga multiplicada por esse campo que a gente descreveu, tá? Então, via de regra, essas duas equações dizem tudo o que a gente precisa saber a respeito de eletrostática, né? O problema é que a aplicação imediata dessas fórmulas em situações de problemas, em experimentos e tudo, não raras vezes aparecem integrais bem difíceis de resolver, né, que demandam um grande número de técnicas, né? Então, basicamente, a gente pode até dizer assim de uma forma um tanto informal, né, que boa parte daquilo que se desenvolveu sobre teoria eletrostática a partir dessas fórmulas era com o intuito de evitar essas integrais ou pelo menos criar um arsenal de técnicas que torna mais fácil a realização das mesmas, certo? Então, primeiro, vamos estudar então a ideia, né, de linhas de campo e fluxo, né, para uma carga Q qualquer no espaço, tá? Então essa carga Q ela gera um campo, né, e esse campo elétrico é dada por essa expressão colocada aqui, ó. Ou seja, o campo ele é uma função da distância r e é dada por 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q, o valor da carga, dividido pelo quadrado da distância entre essa carga e o ponto em que a gente deseja calcular o campo, e esse fator aqui, como eu já disse anteriormente, indica a direção desse campo elétrico, tá? Então, representando isso de uma forma ilustrada, a gente pode imaginar aqui a carga como um ponto no espaço e algumas linhas saindo dela indicando as linhas de campo, certo? E essa expressão ela indica o seguinte, né, como está bem claro, algo que é derivado da lei de Coulomb, que o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, em que se encontra lá a partícula em questão, né, que gera esse campo, né? Então, só para ficar claro e não cometermos o erro de imaginar que esses vetores que eu desenhei aqui indicam a intensidade do campo, né, a intensidade ela vai depender da distância em que a gente está do campo. Por exemplo, se eu considerar aqui um círculo centrado, né, nessa partícula Q, deixa eu tentar fazer o mais certinho possível, né? Assim, imagina aqui esse círculo. Então, qualquer outro ponto, qualquer outra carga que esteja nas imediações desse círculo aqui dentro, né, vai ter valores que dependem da distância em que esse ponto está da distância. Quanto mais próximo ele estiver da carga, maior será a interação com essa carga e maior será o valor do campo, tá? Então, para ficar bem claro, né, esse comprimento dessas setas aqui não indicam necessariamente a intensidade do campo. O que indica a intensidade do campo
é a concentração dessas flechas, é a proximidade que elas se encontram, tá? Então é o que a gente chama de densidade de linhas de campo, beleza? Tanto que, por exemplo, se eu imaginar aqui um círculo maior concêntrico a esse, né? Vejam que a densidade, ou seja, a quantidade de linhas de campo, a proximidade com que essas linhas estão uma da outra é maior, né? Quer dizer, é menor, a proximidade é menor, né? Então vejam, essa linha, a distância que ela se encontra dessa outra, né? Sendo que as duas mesmas linhas dentro do primeiro círculo que eu desenhei, né? Vou fazer assim, ó, vou colocar aqui de outra cor. A distância entre essas duas linhas estão aqui, né, em azul, e veja a distância entre essas mesmas duas linhas em relação a esse campo, a esse círculo interior, né? Então, nesse círculo interior, a distância entre elas é menor, portanto, as cargas que se encontram na periferia aqui desse círculo, elas têm uma atração ou uma repulsão, né? Tem uma reação maior ao campo elétrico gerado por essa carga Q do que uma carga que se situe aqui nesse campo, nessa parte da lista, por exemplo, tá? Então, é a densidade das cargas que indicam, a densidade das linhas de campo que indicam a intensidade do campo elétrico, né? Então, com isso, a gente pode delinear aí a nossa teoria com o conceito de fluxo do campo elétrico através de uma superfície S. Então, esse fluxo ele é definido como a integral por essa superfície de EdA, ou seja, é o produto escalar entre o campo e o diferencial de área dessa superfície, e a integral para essa superfície vai indicar uma soma, né, desses infinitos diferenciais de área, perfazendo assim toda a superfície S, né? E assim vai nos dar o fluxo, ou seja, a quantidade de linhas de campo que atravessam essa superfície, né? Então, por isso que eu coloquei aqui essa definição, que o fluxo ele mede o número de linhas que passam pela superfície S. Tá? Então, para a gente ter a descrição mais exata possível, usa-se a integral, né, dessas ínfimas partículas de superfície, que eu chamo de dA, né? E medindo o campo nelas e somando em torno de toda a superfície, a gente obtém aí o fluxo associado a essa superfície S, né? Então, para ficar mais claro de ilustrar, né, um dos exemplos mais canônicos, né, nesse estudo é quando S é a superfície de uma esfera, tá? Então, quando isso acontece, né, a nossa expressão vai adquirir a seguinte forma, né? A gente vai ter assim, ó, que o fluxo, né, fluxo do campo, né, vai ser igual a integral em torno da superfície S de E dA, sabendo que E é dado por essa expressão que eu coloquei aqui em cima, a gente vai substituir esse valor. Então vai ser a integral em torno de S de 1 sobre 4π y0 multiplicado pela carga Q dividido pela distância r ao quadrado multiplicado pela direção desse R, né, pela direção desse vetor aí da distância, tá? E isso multiplicado por dA. Mas como a gente está na superfície de uma esfera, né, quando a gente faz a mudança, a substituição de variáveis para coordenadas esféricas, a gente tem que esse dA aqui fica de uma outra forma, né? Ele vai atingir esse aspecto aqui, ó, R ao quadrado seno de φ dr dφ dθ, tá? Então, para quem não lembra como é que se faz essa substituição, essa integral aqui, né? Só um rápido comentário, não dá para revisar essa parte aqui de cálculo de integrais, né, por substituição de coordenadas esféricas, né? Essa parte da integral aqui ela é chamada de jacobiano da transformação, né, quando a gente muda de um sistema de coordenadas para outro. E a gente pode utilizar essa forma e combinado com o teorema de Fubini para calcular de forma mais fácil essa integral aqui, tá? Então,
primeiro, a gente vê que está tudo multiplicando em cima e tudo multiplicando embaixo. Tem o r² aparecendo aqui e aqui, então pode ser cancelado, né? Então, lembrando que Q, 4π e ε0 são constantes, eles podem sair também da integral. Assim, a gente fica aqui com o fluxo E igual a Q dividido por 4π ε0 vezes a integral de... veja bem, faltou colocar uma coisa aqui, ó, a direção, né, desse... porque assim, o diferencial de área aqui ele é um vetor, né? Então faltou colocar a direção desse vetor quando a gente faz a mudança, né, a transformação de coordenadas, né? E a direção é R mesmo, né, do campo que a gente está estudando. Tá? Então, R é um versor multiplicado por outro versor vai dar a unidade, né? Então, esse produto aqui a gente já pode desconsiderar porque dá 1. Né? Então, vai sobrar apenas aqui dentro o seno de φ dr dφ dθ, né? Ao longo da superfície S. Tá? Então, para a gente fazer esse cálculo, vale lembrar o seguinte. Deixa eu ver se eu encontro. Calma aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma ilustração para explicar o porquê que eu vou escolher os intervalos de integração que eu vou utilizar aqui. Espera aí. Aqui, acho que é essa imagem. É essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Então temos essa imagem que indica o seguinte, ó, aqui no lugar desse ρ aqui, imagina que é um R, que ele tem a mesma ideia, né? O ρ aqui no caso seria o raio. Tá? Então o raio varia de 0 a 1, o φ varia de 0 a π e o θ varia de 0 a 2π. Tá? Então a gente transforma essa integral ao longo da superfície S como 3 integrais dentro desses intervalos considerados. Então assim a gente vai ter φ de E, né, já aplicando o teorema de Fubini, com 4π ε0, a integral, colocar aqui primeiro, né, de seno de φ dφ, eu posso, né, escolher a ordem aqui da integração sem problema nenhum, o teorema de Fubini nos garante essa propriedade. Tá? Então, seno de φ dφ, né, onde φ varia de 0 a π, então vamos colocar aqui, ó. Tá? Multiplicado por integral de dr apenas, e dr varia de 0 a 1, multiplicado por dθ, né? que varia, de acordo aqui com a nossa ilustração, né? de 0 a 2π. Beleza? Então, com isso, partir aqui para outra página, a gente tem o seguinte, ó, que a integral seno de φ dφ, né, variando de 0 a π, vai ser igual a integral do seno, a gente sabe que é o menos cosseno. Né? Então, menos cosseno de φ variando de 0 a π. Tá? Então, a gente deixa esse menos aqui de fora e vamos analisar o que acontece com a função quando ela assume os valores π e 0. Quando assume o valor π, dá menos 1. Menos, quando assume o valor 0, dá 1. Né? Então, 1 menos 1 dá menos 1 menos 1 dá menos 2, com esse sinal de menos dá 2 positivo. Certo? E a integral de dr variando de 0 a 1 dá o quê? Dá r variando de 0 a 1, que dá 1. Então, temos aqui esse valor também. E, por fim, a integral de 0 a 2π de dθ, que vai dar θ variando de 0 a 2π.
que evidentemente vai dar 2π. Beleza? Então, resultado, né? A gente vai ter que o fluxo através do campo E vai ser igual a Q sobre 4πε0 né, multiplicado por o produto aqui dessas três integrais, vai dar 2 vezes 1 vezes 2π, 4π. Tá? Então a gente tem 4π em cima e 4π embaixo, pode cancelar. Portanto, a gente tem a expressão geral aqui para o fluxo através de uma superfície E, uma superfície S qualquer, né? Vai dar Q sobre ε0. Tá? Então, vejam bem, né, que essa expressão ela não depende, né, não depende da superfície que contém a carga em questão. Tá? Então, a gente vê aqui mesmo na esfera, não depende do valor da esfera, até por um motivo assim que pode ser explicado pela própria lei de Coulomb, né, que a gente já mencionou anteriormente. Porque, vejam bem, à medida que o campo se afasta, né, assim, o campo cresce ou decresce com a medida do inverso do quadrado. Né? Então, o campo está relacionado ao inverso do quadrado da distância, enquanto a área está diretamente relacionada, vou colocar o sinal de proporção aqui, né? A área da superfície, né, está diretamente relacionada ao quadrado do raio. Né? Lembra que a área de uma superfície esférica é 4πr², né? Então, ou seja, é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Tá? Então, veja que na hora que a gente está multiplicando E por um diferencial de área, a gente está multiplicando em algum momento 1 sobre r² por r². Então esses termos vão se cancelar, né? Então esse fluxo ele não vai depender dessa grandeza, distância, né? Essa grandeza R que a gente está colocando aqui. Beleza? Então com isso a gente consegue generalizar esse resultado para qualquer superfície, não apenas para a superfície esférica. Então, vou colocar aqui uma observação e dizendo assim, né, que o fluxo, né, através, né, de qualquer superfície né, que contém a carga é dada por Q sobre ε0. Tá? Então, enfatiza aí a parte qualquer superfície, não está restrito aí à superfície esférica. Beleza? Então, o que mais, né? Tá, isso tudo aqui que a gente fez foi para uma carga, né? Aqui, ó, para uma carga Q, né? Agora, isso é o caso mais simples possível e a gente chegou nessa importantíssima propriedade que vai nos permitir derivar a lei de Gauss aqui para o campo elétrico. Né? Mas, para que a gente possa fazer isso com a máxima generalidade possível, vamos considerar aqui, ó, agora, né, para N cargas na origem. Para N cargas apenas. Né? Então aqui, ó, agora N cargas. Né? Então, para N cargas, a gente tem o seguinte, que o campo resultante, né, devido ao princípio da superposição, ele é igual ao somatório dos campos atribuídos a cada uma das cargas. Então, chamando aqui cada uma das cargas de EI, a gente pode dizer que é o somatório de EI quando I varia de 1 até N, perfazendo assim todas as N cargas que estão consideradas. Tá? Portanto, partindo dessa ideia, quando a gente for calcular a integral EdA, né, que vai ser o fluxo através dessa superfície fechada, então
Integral em torno de uma superfície fechada a gente representa assim, né? Então, a integral de E escalar dA, né, para enfatizar que são vetores, é igual, o E é o somatório de I, né? Então vou colocar assim, ó, somatório de I igual a 1 até N da integral de EI dA. Né? Então a gente pode escrever dessa maneira. E a gente já viu que a integral, só aqui no cantinho, né? A integral de uma carga apenas, né, do campo associado a uma carga apenas, E multiplicado pelo diferencial de área dA, é igual a Q sobre ε0, seja qual for essa superfície fechada considerada, certo? Então, para enfatizar aqui a superfície fechada. Porém, se eu tenho N cargas, então eu vou somar essas quantidades relacionadas todas às N cargas existentes. Então, aqui, ó, essa expressão vai ficar dessa maneira, vai ficar como somatório, né, de I igual a 1 até N, até de todas as N cargas existentes. Então vai dar QI sobre ε0, essa resposta aqui. Tá? Essa é a generalização desse resultado para N cargas quaisquer. Né? Ou seja, basicamente foi o que eu fiz. Eu fiz o caso aqui para uma carga apenas e utilizei o princípio da superposição para derivar o que acontece com N cargas. Né? Então, nenhuma novidade assim teórica até então. Beleza? Então, tá, a gente pode generalizar isso falando o seguinte, ó. Para qualquer superfície fechada, temos o seguinte, que a integral, né, de E dA, né, vai ser igual a Q sobre ε0. Né? Onde esse Q maiúsculo aqui, eu estou me referindo a carga total, né, encerrada na superfície, contida na superfície. Então, vou colocar assim, ó, carga total contida na superfície. Certo? Então, essa expressão que a gente derivou aqui, né, vou até destacá-la, né, essa é a que a gente chama de forma quantitativa da lei de Gauss. Né? Então, vou colocar aqui, ó, forma quantitativa da lei de Gauss. Né? Que era a parte que a gente queria chegar até agora. Né? Então, essa aí tá na forma integral, né? A lei de Gauss em sua forma integral. Porém, é possível a gente colocá-la na forma diferencial se a gente lembrar de uma coisa, né, daquilo que a gente chama de teorema de Green, teorema dos divergentes ou simplesmente teorema de Gauss, né, que é o nome que a gente vai utilizar por motivos óbvios. Né? Mas todos eles têm o mesmo enunciado. Né? Então, vou escrever aqui, ó, o teorema de Gauss, né, nos garante que a integral em torno de uma superfície fechada, né, de um vetor qualquer, que no nosso caso é o campo E, multiplicado escalarmente por um diferencial de área, né, que também é um vetor, né, isso é igual
aqui é uma superfície, a integral ao longo de uma superfície é igual a integral por um volume, né, do divergente desse vetor em relação a um diferencial de volume de tal qualquer. Beleza? Então tem esse resultado, né? Como eu falei, ele recebe vários nomes. Pode ser chamado de teorema dos divergentes, teorema de Green ou teorema de Gauss ou lei de Gauss também. Tá? Então, com esse teorema que a gente vai conseguir chegar na lei de Gauss em sua forma diferencial, né? Tirar dessa forma integral e colocar na forma diferencial. Né? Para isso a gente vai precisar de outra coisa, né? Além do teorema de Green. A gente vai precisar considerar que a carga Q, né, a carga total contida na superfície, ela é dada pela integral em torno de todo o volume, né, da superfície considerada. Que é claro, né, volume de superfície parece não fazer sentido, mas estou me referindo à quantidade de espaço que a gente está trabalhando. Né? Então, de forma mais geral, é o volume de uma densidade ρ multiplicada por d tal. Né? Então você pode até entender isso por primeiros princípios, lembrando do seguinte, assim, né, que a densidade que a gente aprende lá na escola, que é massa sobre volume, né, o que ela diz de uma forma mais geral? É a quantidade de alguma coisa em uma certa quantidade de espaço. Né? Então, por isso que eu estou falando que essa densidade que a gente está dizendo aqui, ela é uma certa quantidade de carga, né, em uma quantidade de volume, né, uma quantidade de espaço considerado. Né? Como eu estou pegando aqui só o dz, né, por assim dizer, uma quantidade diferencial de volume, se eu quero todo o volume em questão, a gente tem que envolver essa integração. Tá? Então, por isso que o Q fica igual a integral de V, ρ de tal. Beleza? Só para a gente ter uma visualização melhor do que a gente está fazendo. Né? Então, ó, com isso, a gente pode colocar assim, ó, portanto, né, partindo aqui dessa ideia, né, do Q igual a integral de V, integral em torno de V de ρ de tal, faça o seguinte, ó, se você dividir por uma constante em ambos os lados, isso não vai alterar nada. Tá? Então, Q sobre ε0 vai ser igual a integral de ρ sobre ε0 de tal. Tá? Porém, apesar de não mudar nada, né, em termos da estrutura da equação, muda muita coisa para a gente, porque essa primeira parte aqui, ó, esse lado esquerdo da equação, ele nada mais é do que a integral em torno de uma superfície fechada do campo E dA. Né? Vou colocar assim de E dA. Né? Que, por sua vez, corresponde, como a gente viu pelo teorema de Gauss, à integral de volume do divergente de E de tal. Né? Ou seja, que a gente pode escrever assim, ó, portanto, né, que a integral de E dA, que é a mesma coisa que a integral de volume, né, a integral de volume de nabla E de tal, né, é igual a integral de volume, né, de ρ ε0 de tal. Né? Então vejam bem, se a gente tem uma integral de um volume aqui e no outro lado da equação referente ao mesmo diferencial, né, que é d tal em ambos os lados da equação, a gente pode concluir que os fatores integrantes, os fatores que estão integrando aqui, eles são iguais, ou seja, que nabla E, né, o divergente de E é igual a ρ sobre ε. Tá? Então aqui, ó, com isso a gente conclui que o divergente de E é igual a ρ sobre ε, né? Ou seja, a densidade de carga sobre ε. E com isso a gente chega então
no que a gente queria, né? Que é a chamada lei de Gauss na forma diferencial. Na forma diferencial. Beleza? Então, temos aqui a forma integral, aqui em cima, né? E aqui a forma diferencial da lei de Gauss, que é bastante útil em algumas situações problemas, né? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo rapidinho para a gente finalizar o vídeo. Deixa eu ver aqui o enunciado, né? Então vamos supor que o campo elétrico em uma determinada região seja dada por E igual a uma constante K multiplicado por R ao cubo na mesma direção de R. Então vou multiplicar aqui pelo versor R, né? Então o campo elétrico é dado por isso daqui, né, por essa expressão, em coordenadas esféricas. Tá? Em que, como eu falei, né, o K é uma constante, né? Então, com isso, vamos fazer o seguinte, ó, encontre a densidade de carga, ρ, né? Então esse aí é o nosso exercício, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é a expressão do divergente em coordenadas esféricas, né? Então o divergente de um vetor V qualquer aqui em coordenadas esféricas, ele vai ser dado por R ao quadrado, derivada parcial em relação a R, de R ao quadrado vezes digamos assim, a parte que depende de R do nosso vetor, né? Mais 1 sobre R seno de θ multiplicado pelo diferencial em relação a θ, né? A derivada parcial em relação a θ do seno de θ vezes a parte desse vetor que depende de θ, né? Mais 1 sobre R seno de θ, né? Vezes a derivada parcial da parte do vetor de θ não, de φ, desculpem. Não, aqui é θ mesmo, verdade. Vezes a parte do vetor que depende de φ derivada em relação a φ, né? Então essa expressão, apesar de ser complicada, de ser grande, ela tem uma vantagem muito grande na hora de resolver integrais, né? Por quê? Porque ela pega um vetor que depende de x, y, z, né? Que é um vetor em termos de x, y e z. A gente muda as coordenadas para um vetor que depende de r, θ e φ, né? E nessa mudança a gente consegue separar essas coordenadas. Então a gente vai ter uma parte que depende de R, mais uma parte que depende de θ, mais uma parte que depende de φ, né? Aí na hora de integrar, você pode integrar cada uma isoladamente e somar os resultados. Então assim, é uma mão na roda aqui essa ferramenta, né? Apesar da sua forma um tanto complicada, tá? Então só uma justificativa aí do porquê do uso das coordenadas esféricas. Então, agora a gente tem que levar em consideração o nosso problema. O campo elétrico tem essa expressão, né, em que R, a direção de R é a direção do campo, né, por isso que eu coloquei aqui R chapéu. Tá? Então, nesse caso, a gente pode considerar o θ igual ao φ igual a zero, né? Então, para o nosso exemplo em específico, essa parte que depende de θ e que depende de φ não serve para a gente, ela zera, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai considerar aqui agora o nosso vetor V para a nossa situação problema, que é o campo elétrico E, né? E vamos proceder
com o uso dessa ferramenta, né, dessa forma em coordenadas esféricas do divergente. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos calcular aqui primeiro o divergente de R. Né? Então, de acordo com essa expressão, só vai sobrar essa parte aqui da nossa fórmula, né? O que já facilita muito a nossa vida. Então, vai ser 1 sobre R ao quadrado, né? Multiplicado pela derivada parcial em relação a R de R quadrado aqui é da fórmula, né? Multiplicado pelo VR, né? Ou seja, parte do meu vetor que depende de R. No nosso caso, é toda a expressão. A parte do nosso vetor E que depende de R é o KR ao cubo. Né? Então, vou colocar até de outra cor. K vezes R ao cubo. Tá? Lembrando que eu esqueci aqui do R ao quadrado. Beleza? Então, com isso, o que a gente tem? Né? Esse K é constante, então ele sai, né, da derivada. Então, fica K sobre R ao quadrado vezes a derivada parcial em relação a R de R à quinta potência. Né? Na verdade, não precisa nem colocar parcial aqui, né? Coloca só dr mesmo, já que só tem uma variável envolvida. Então, derivada de R à quinta vai dar o quê? Vai dar 5R à quarta. Isso vai dividir por R ao quadrado. Né? Portanto, o resultado do divergente do campo vai ser igual a 5K R à quarta dividido por R ao quadrado acho que é isso mesmo, né? 5R ao cubo, não, 5R vai dar 5K R ao quadrado. Né? E pronto, essa aqui é a parte do divergente de E. Né? Porém, a lei de Gauss diz o quê? O divergente de E é igual a ρ sobre ε0. E eu quero descobrir quem é ε0. Tá? Então, isso daqui é igual a ρ sobre ε0. Portanto, o valor de ρ, né, da densidade de carga que a gente quer, é 5K ε0 multiplicado por R ao quadrado. Beleza? Então, está aqui uma aplicação da forma diferencial da lei de Gauss. E no próximo vídeo a gente continua com o conteúdo. Até a próxima.